Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui de volta com vocês para trazer uma aula que vocês têm pedido sobre cantoplastia, né? Como manejar a unha encravada na APS. Você trabalha na APS, você já pegou aí algumas unhas encravadas, né? Muitas cidades têm o seu serviço de cirurgia ambulatorial, outras não, né? E acabam deixando isso o paciente um pouco sem resolução, já que você não vai encaminhar um paciente com uma unha encravada para a cirurgia geral, mas também se você não fizer a cirurgia, ele não vai ter não vai ter uma resolutividade boa, né? Então, por isso que a gente acaba absorvendo isso como procedimento ambulatorial na APS. Bom, como eu falei lá na nossa aula de drenagem de abscesso, todas as nossas aulas sobre procedimentos acaba sendo uma parte, né, do que realmente é necessário, porque procedimento não é apenas um conhecimento teórico, né? Exige uma habilidade, exige uma competência que eu não consigo aqui ensinar à distância. Mas, assim como eu fiz lá na aula de abscesso, também vou fazer uma aula reagindo a um vídeo de uma pessoa fazendo uma cantoplastia e vou comentando junto com vocês para tornar isso um pouco mais prático, né? Mas realmente, no dia a dia, isso vai depender um pouco da bagagem de vocês e da coragem, talvez de pessoas que estão ali próximas a você, na sua unidade, que já tem um pouco dessa experiência para que você possa aprender junto também com eles, ok? Bom, mas vamos lá falar sobre cantoplastia, esse procedimento tão importante da APS. Começando com o caso clínico, como sempre, que fala sobre Júlia, de 22 anos, sem comorbidades. Vem ao seu centro de saúde afirmando que a sua unha do hálux direito está encravada. Refere dor intensa que a impede de trabalhar. Como podemos ajudar Júlia? Bom, então esse não é um diagnóstico difícil, né? A nossa aula aqui não vai ser tanto sobre diagnóstico, vai ser muito mais sobre o manejo, né? Você vê aqui a imagem, inclusive uma imagem de uma paciente real, né, que eu atendi. Você vê aqui claramente o canto, né, lateral da unha do hálux, com essa secreção purulenta, um pouco de sangue, um pouco edemaciado, né, certamente dolorosa, que você já sabe que se trata de uma unha encravada. E aí precisamos saber, então, como manejar esse caso, né, como fazer esse procedimento. Bom, alguns conceitos básicos, né, que você já sabe o que é uma unha encravada, ou onicocriptose, né, você pode pegar esse nome técnico. Cripto, você sabe que é uma palavra que significa escondido, né? Então é justamente isso, a penetração da margem ungueal na camada córnea vizinha, né? Ela fica ali abaixo da pele, escondida, né? Não parece ter nada, mas está empurrando, está crescendo e vai gerando ali dor, inflamação, às vezes secreção, e o paciente acaba sendo bastante limitado, né, para usar calçados, para trabalhar, né, às vezes até para andar, né? Então isso é algo que incomoda bastante. Como eu acabei de falar, gera dor intensa, inflamação, secreção purulenta, né? Agora, isso pode ser variado de acordo com o grau de acometimento, né? Existe o primeiro grau, o grau 1, em que não existe uma lesão clínica evidente, né? A não ser aí um leve eritema que pode acontecer, né? Você vê aqui que tem um certo crescimento ungueal, mas não tem secreção, é, não tem nada tão evidente assim, o paciente se queixa de dor quando as dobras laterais são palpadas, né? Quando é como se estivesse ali o início, né? Tá crescendo um pouco ali sobre, né? Dentro, penetrando na pele, mas é algo inicial. Então, quando ele, por exemplo, coloca um sapato apertado, acaba sentindo mais dor, mas é algo que ainda não preocupa tanto. E aí, quando a coisa vai permanecendo, crescendo, né? Além daquela dor que ele tem, começa também a sair essa secreção sero-sanguinolenta ou até mesmo purulenta na dobra ungueal envolvida, né? Você tem uma imagem aqui bem que não deixa dúvidas, né, dessa secreção sero-sanguinolenta, bem parecida inclusive com aquela que a gente tinha ali no caso inicial da nossa paciente, né? Até que finalmente, se isso não é tratado, chega no grau 3, em que ocorre uma hipertrofia lateral do dedo acometido, né? A unha acometida, você vê aqui a formação de que nós chamamos de granuloma, né? Às vezes ele não é tão exuberante como esse aqui, mas já tem a formação aí de um granuloma, um crescimento ali lateral, ok? E aí, a cantoplastia está indicada justamente nos casos em que nós temos o estágio 2 ou 3, ok? O estágio 1 a princípio não é necessário, né? Você pode manejar ele de outras maneiras que eu vou falar, mas o estágio 2 e o estágio 3 acabam se beneficiando bastante, sim, do procedimento, por isso que você precisa estar apto para fazer, ok? Bom, se nós já sabemos a indicação, agora vamos para
o material, né? Eu tirei esse recorte aqui do caderno de atenção básica, né? A parte de procedimentos. E aqui tem alguns materiais importantes. Vamos lá. Primeiro, solução de iodo tópico ou clorexidina, né? Que são os nossos antissépticos aí bem comuns na APS, né? Você pode utilizar um dos dois. Lidocaína 1% sem vasoconstritor, justamente para anestesia local. A gente encontra mais NAPS 1%, 2%. Lembrando que o sem vasoconstritor é importante aqui porque nós vamos anestesiar uma extremidade, né, um dedo. Então, se você usar vasoconstritor, pode fazer uma necrose distal. Não é o que a gente quer, ok? Campos estéreis, né, para manter aí a asepsia do procedimento. Tentacânula, se você não lembra o que é a tentacânula, eu vou te mostrar já já. Pinça anatômica, pinça dente de rato, porta-agulha, tesoura reta. Nem sempre é necessário tudo isso, tá? A gente vai ver ali no procedimento. Lâmina de bisturi número 11, que pode ser utilizado se você preferir cortar a unha com o bisturi. Eu geralmente uso mais a tesoura mesmo, ok? Fio de sutura nylon 3.0 pode ser útil também se você suturar ali no final. Eu também não costumo suturar, mas eu vou explicar. Soro fisiológico para irrigação, obviamente para fazer a limpeza ali. Gaze também é um procedimento que costuma sangrar um pouco, então é importante ter. Luva estéreo, que é importante manter a asepsia do procedimento. Seringa de 5 ml para aplicação da anestesia local. Agulha 40x12, aquela rosa mais grossa para a gente aspirar o anestésico. Agulha hipodérmica, que é a agulha de insulina, para a gente colocar, né, infundir ali, fazer a infiltração no paciente, né, da anestesia. E máscara e óculos para proteção, né, como EPI, para o procedimento geral, né, de maneira geral. Beleza, qual é o passo a passo? Como todo procedimento, a gente começa com asepsia e antisepsia, né? Você pode usar, por exemplo, a clorexidina degermante e depois usar uma clorexidina aquosa, né? Você pode usar um iodo para fazer essa antisepsia, lembrando antes de estar assim com luva estéreo, com máscara, né? Isso aí é bem importante. Segundo, a anestesia local na base do hálux, né? Vou mostrar uma imagem daqui a pouco, mas é importante que você use ali na base do hálux, fugindo da articulação, tá? A ideia não é você aplicar um anestésico dentro da articulação, você vai aplicar na região entre as articulações. E aí você vai fazer um bloqueio digital, ok? Vou explicar certinho. Depois que você já está anestesiado, lembrando que essa anestesia ela pode demorar uns 3 a 5 minutos para realmente pegar o efeito, tá? Você vai começar realmente o procedimento ali propriamente dito. Você vai descolar a porção encravada da unha com a tentacânula até a matriz, né? Esse aqui é a tentacânula, se você não lembra, né? A gente usa essa borda aqui para ir por baixo da unha, descolando aquela borda que está encravada, né? E aí ela vai soltando. Obviamente, isso é um procedimento extremamente doloroso, né? Os torturadores faziam isso, por exemplo, nas suas vítimas, né? Então é um momento que o paciente já tem que estar bastante anestesiado, ok? Você vai soltando até a base da unha. À medida que você vai soltando, você vai chegar até o final e aquela região ali vai estar solta, né? E aí a gente vai para o passo quarto, que é cortar essa unha que está solta. Como eu falei, algumas pessoas preferem usar o bisturi, eu prefiro usar a tesoura para realmente cortar e descolar ali até a região da matriz, tirar totalmente, né? Uma vez que você retirou a porção da unha lateral ali que está encravada, você pode fazer uma matricectomia, né? A matriz ungueal é a região que produz a unha, né? Então você pode fazer uma matricectomia química aplicando ácido tricloracético 80%, né? Com uma, uma um bastão ali com algodão bem um pouco embebido em ata, né? Não pode ser uma coisa pingando, senão você vai fazer ali uma queimadura grave, né? Algo bem discreto que você vai encostar ali, deixa ali na matriz 30 segundos, 1 minuto, né? Depois tira. Ou você pode fazer uma matricectomia elétrica também, se você estiver usando bisturi elétrico. Esse passo não é obrigatório para todas as cantoplastias, ok? Tem pessoas que preferem fazer só se for algo recidivante e tal, mas a literatura traz como uma possibilidade você já fazer de primeira. Você vai tirar o tecido ali de granulação, na verdade o granuloma, né, é o que eu quis dizer quando eu coloquei isso, o granuloma que está ali
por cima, né, aquela pele que está recobrindo, você pode tirar muitas vezes ali até com a pressão digital, você vai tirando ali na sua mão, para não ficar aquilo subindo ainda. E por último, a sutura se for necessário. Na grande maioria das vezes eu não faço, tá? Não me lembro se fiz alguma vez. Muitas vezes não precisa. E por último, a lavagem com soro fisiológico e o curativo simples. Thomas, ficou muito abstrato. Eu sei, imagino que fique mesmo. Por isso que eu vou mostrar um vídeo depois para isso ficar um pouco mais claro para vocês, beleza? Mas aqui é importante que durante o procedimento esses passos estejam na sua mente para que você vá passando de um para o outro, e não deixe, não pule nenhum dessas etapas, ok? Bom, aqui a anestesia, como eu tinha falado, né? Olha só, esse recorte do dedo. A gente estava com um dedo da mão, mas é a mesma lógica para dedo do pé, que é geralmente a região onde existem unhas encravadas, mais comumente, né? A gente tem aqui, ó, fazendo esse corte, você tem essas bolinhas amarelas, são os nervos, né, que estão passando aí estão passando no dedo. Então, qual é a ideia? É a gente colocar anestésico nessa região de modo que esses nervos eles sejam percam a sua sensibilidade, né? Tem algumas maneiras de fazer isso. Você pode entrar, né? Imagina aqui o dedo, você pode entrar aqui, ó, na base dele e fazer um movimento em leque, né? Mais superior e mais inferior e dos dois lados. Como você pode fazer nessa outra imagem aqui, que ele entra até o final, volta e depois faz um ângulo de 90 graus, né? Eu acho essa modalidade aqui um pouco mais invasiva, um pouco mais provavelmente dolorosa, tá? Então eu costumo fazer mais uma abordagem leque. Eu entro aqui no mesmo, boto um pouco para dentro, um pouco para fora, e vendo o outro faço a mesma coisa, um pouco mais para dentro, um pouco mais para fora, sem precisar furar duas vezes, ok? Dos dois lados. A anestesia, né? Como nós falamos, a maioria das vezes a lidocaína 1 a 2%. Lembrando aí que preconizado é 1 miligrama por quilo, sendo o máximo de 70 miligramas. Se você usar uma lidocaína 20 miligramas por ml, que é a lidocaína 2%, o máximo seria 3,5, ok? Então, acaba sendo uma dose até um pouco baixa, né? É verdade que a gente costuma passar um volume um pouco baixo, quero dizer. A gente costuma passar um pouco desses 3 ml, né, sem grandes riscos, mas é importante você ter uma noção aí de qual é o máximo para o seu paciente, tá? Lembrando que, como a gente falou, o vasoconstritor aqui não está indicado para não fazer necrose distal, mas em outros procedimentos pode ser interessante porque ajuda no controle hemostático, beleza? E aí, depois que você fez o procedimento, você vai dar as orientações pós-operatórias ao paciente, né? O pé deve permanecer em repouso e, preferencialmente, elevado durante as primeiras 12 a 24 horas. É um pouco difícil isso, né? Muitas vezes o paciente vai sozinho para casa ou vai dirigindo, enfim, nem sempre é possível orientar isso. Mas, se for possível, pode ser útil para a sua recuperação, tá? E o curativo deve ser trocado em 24 horas, quando a locomoção normal pode ser retomada, né? Vai trocar o curativo aí, a gente vai mostrar ali no vídeo como é que faz esse curativo, né? Tem algumas maneiras possíveis, mas uma delas a gente vai mostrar. Prevenção, como é que eu previno esse paciente de ter novos casos? Principalmente, evitar calçados apertados, especialmente aqueles com bico, né? Por uma razão óbvia. Quando você faz aqui, usa um calçado de bico, você tende a estrangular as extremidades, apertar, né? Então, isso para mulheres que gostam bastante de salto com bico, ou homens que trabalham com uma roupa mais social, às vezes tem essa questão dos sapatos bico fino, então isso acaba sendo bastante prejudicial. O ideal é evitar esses sapatos que pioram, tá? E, além disso, cortar as unhas de maneira reta, ok? Como a gente tem aqui na imagem, né, do Tratado de Medicina de Família. A gente costuma muitas vezes cortar a unha margeando fazendo o formato do dedo, né? Mas o indicado para prevenir isso é fazer esse corte reto aqui, ok? Além disso, puxar diariamente essa cutícula mais proximamente também ajuda
a evitar que ela vá subindo, né? Ela vá ganhando aí espaço para cima da unha. Essa é uma opção também que ajuda na prevenção, ok? E aí, então, a gente volta para o caso de Júlia, tá? Que vocês sabem, como já falei, é um paciente que tem uma unha encravada aí, pelo menos grau 2, né? Como a gente falou, tem aí uma secreção, precisa de uma abordagem cirúrgica, né? Mas, muitas vezes, nessa primeira abordagem, a gente acaba usando um antibiótico para secar um pouco, tirar essa infecção, para ser melhor ali fazer a procedimento depois, né? Então você pode usar um antibiótico, seja a cefalexina, pode ser uma pirocina tópica, eu costumo usar mais a cefalexina, até por conta da secreção. Pode associar um AINE, né, para diminuir a inflamação, melhorar a dor. Depois a gente avalia ali com alguns dias, né, depois que terminou o antibiótico, quando a lesão está um pouco mais seca, um pouco mais menos ativa, né? Aí a gente faz a cantoplastia, né? Conversa com o paciente, geralmente ele quer, porque é algo que faz sofrer muito, né? E a gente programa a cantoplastia e dá aquelas orientações preventivas, como já falei. Beleza, pessoal? Então, é basicamente isso, né? Eu sei que pode ter ficado aí um pouco confuso, porque o procedimento é algo bem prático, mas justamente por isso que eu já vou gravar aqui com vocês, já vou deixar disponível uma reação a um vídeo aí de uma cantoplastia para vocês entenderem na prática como é que faz isso, ok? Retirei as nossas informações do Tratado de Medicina de Família e do caderno de atenção primária na parte de procedimentos, ok? Caderno número 30, você pode acessar isso facilmente, tá bom? É isso então, agradeço a vocês aí pela atenção e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Então a gente tem ele já com o material todo montado, né? Tá pegando aí, ó, a seringa com a agulha rosa, né? Aquela agulha grossa, já fazendo aí a aspiração da, da, da lidocaína, provavelmente o anestésico, né? Lidocaína, como a gente falou, 1 a 2%. Como eu falei, ele usa agulha grossa porque é mais fácil de você puxar. Se você usar ali a agulha de insulina, vai demorar bastante, a vazão é menor. E aí, como vocês viram, ele já tira ali a agulha grossa e coloca a agulha de insulina, a agulha fininha, que é a agulha que ele vai utilizar para fazer a anestesia no paciente, ok? Está organizando o seu material estéreo, perceba que ele já está com uma luva estéreo, manuseando também o material estéreo. Então, isso não pode ser negligenciado também, mesmo que seja na APS, um lugar que não tem tanta rigorosidade aí nesse sentido como centro cirúrgico, né? Mas é algo que a gente tem que ter esse cuidado. Ali ele pega o iodo, né? Com uma gaze para fazer a limpeza no local, como a gente combinou, como a gente conversou, né? Pode usar o iodo, pode usar a clorexidina, e ele vai começar a pintar o paciente, como a gente fala, né? Tá fazendo aí sobre o hálux. Perceba que ele não faz só sobre o hálux, né? Ele pega um pouco mais aí de campo, porque isso quanto mais você pegar de área, mais você está protegendo aí contra infecções possíveis, né? Idealmente você deve fazer da lesão, né, para distal, né? Você sai do centro da lesão para distal, isso é uma questão teórica, mas que a gente tende a respeitar. Ele não fez tanto assim, mas enfim, fica essa recomendação. Ele pega uma boa região aí, né? Depois disso, ele pega o campo estéreo e coloca aí, porque aí ele pode manusear a pele que não foi realizada a antisepsia sem medo de contaminar, né? Então ele está em contato aí basicamente com o campo estéreo e a, a pele ali do dedo, que não está estéreo, mas pelo menos foi feita ali a antisepsia. Vamos lá. Seguiu aqui, deu uma travadinha, mas já vai. Preparando o material, pegou ali a seringa que ele tinha preparado e vai aplicar. Como eu falei para vocês na aula, ele vai fazer um bloqueio ali digital, né? Como eu tinha falado para vocês, o ideal é que se evite a aplicação na região articular, né? O objetivo não é infiltrar dentro da articulação ali metatarso falangiano. Então você
tem que fugir e ir um pouquinho mais para cima para aplicar. Geralmente eu vou ali, sinto, entro perpendicular, sinto ali a região óssea, né? Sinto o osso, volto um pouquinho e aí aplico em leque, né? Um pouco anterior e um pouco posterior ao osso. Mais ou menos aí o que ele faz, né? Veja que ele está indo agora mais posterior, dá aquela puxada para saber se não está trazendo, se não está em um vaso sanguíneo, né? Viu que não vinha sangue, continuou infiltrando aí a lidocaína. Veja que agora ele veio um pouco mais anterior, né? Faz esse movimento de leque. É isso que eu quis explicar para vocês na aula, talvez não tenha ficado tão fácil visualizar, mas é isso que eu quis dizer. E vai aplicando. Veja que tem uma elevação ali na pele, né? E aí, olha, até faz uma aplicação a mais. Ele segue colocando ali por toda a circunferência do hálux. Eu, em geral, não costumo fazer isso e funciona bem, tá? Então, eu não vejo tanta necessidade, mas foi uma opção dele fazer essa boa anestesia. Lembrando que demora uns 3 a 5 minutos para essa anestesia pegar, então não adianta você fazer anestesia e antes desse tempo testar se está funcionando, porque você vai achar que tem pouco anestésico, mas na verdade não é pouco anestésico. Você não deu tempo da anestesia realmente fazer o seu efeito pleno, ok? Aí ele vai virar para aplicar no outro lado, né? Importante fazer dos dois lados. Ele continua fazendo essa aplicação circunferencial, parecido com aquela segunda imagem que eu mostrei lá na nossa aula, na parte da anestesia. E continua aplicando. Repito, eu costumo fazer mais ali, eu entro perpendicularmente na região óssea, né, encosto, volto um pouquinho, faço uma aplicação anterior, uma aplicação posterior, repito a mesma coisa do outro lado. O que você pode fazer também é fazer uma aplicação distal ali, quase em cima realmente a, a, do granuloma ali, né, que seria, digamos assim, a cabeça do dedo, né, a parte mais distal mesmo. É uma opção também, tá? Veja como ele gasta tempo, né, nessa questão da anestesia. É um procedimento muito doloroso, sem anestesia, obviamente. Então tem que ter esse cuidado. E repito, cuidado para não entrar na região articular, tá? Você vai entrar um pouco antes, um pouco depois dela. Vou passar um pouquinho aqui, basicamente ele continua aí a anestesia. Voltou um pouco para o outro lado para continuar fazendo. E aí ele segue. Mostrando como ele fez aí todo em volta da circunferência do dedo. E aí, como eu falei, ó, ele faz uma aplicação um pouco mais próxima do granuloma, né? Isso pode ser bom, o paciente pode ter benefício realmente disso. Mas, repito, espera um pouco, tá? Espera ali seus 3, 5 minutos para ver se já não foi necessário. Pode ser que nem precise fazer essa aplicação. Você poupa aí anestésico no paciente, tá? E uma vez bem anestesiado, ele vai então fazer aquele próximo passo, que é descolar a unha, né? Ele vai para o lado ali que está afetado. Veja ali que tem toda essa área edemaciada, né? E ele vai com o instrumento fazer esse descolamento. Como eu falei para vocês na aula, eu costumo usar a cânula, mas pode ser usado outras, outras ferramentas, tá? Outros instrumentos. Você só precisa realmente entrar por baixo da unha e até o final, descolar até a matriz, tá? Aí depois ele trocou aí, tá? Pegou aí um porta-agulha para segurar isso que ele deslocou e ó, ele vai fazer essa rotação para tirar a unha que está embaixo do granuloma. Perceba que a unha vai saindo, ó. A unha vai saindo debaixo do granuloma. Você pode tanto cortar a unha depois de, depois de soltar a região de baixo, quanto fazer essa rotação e depois cortar, tá?
As duas opções são possíveis. Ele preferiu retirar e agora que ela foi exposta, né, toda essa unha estava embaixo, ele vai agora sim fazer o corte dessa unha que ele retirou. E aí ele corta mesmo. Obviamente, o paciente não está sentindo nada, né? Apenas a palpação, o toque ele vai sentir, tá? O que ele não vai sentir é dor, que é o que importa aqui pra gente, né? E aí a unha que ele retirou, né? Toda essa unha estava encravada, estava ali penetrando essa borda ungueal. E obviamente vai gerar todos os sintomas que ele tem. Sai aí um pouco de sangue, né? Às vezes, o que alguns profissionais fazem é fazer uma espécie de torniquete aqui, né? Às vezes com dedo de luva, algum tipo de elástico, ali pode segurar, fazer um torniquete para ficar uns 10, 15 minutos no dedo enquanto vai fazendo o procedimento para diminuir o sangramento. No caso dele nem teve grandes problemas, não teve muito sangramento não. E aí é bom você verificar, né, se ficou alguma unha, algum resto de unha ali embaixo. E veja que a gente falou lá sobre a matricectomia, né, sobre queimar a matriz de alguma forma. O que ele vai fazer aí, na verdade, é tentar fazer isso de maneira um pouco mais manual, né? Ele vai fazer movimentos repetitivos, né, para evitar que cresçam, né, mais unha nessa região. Eu, sinceramente, nunca li isso em nenhuma literatura, tá? Então, não, isso é novidade para mim, não faria. Se fosse fazer, eu preferiria fazer realmente com, por exemplo, o ácido tricloracético 80% lá na base, tá? Não é na região inteira onde estava a unha, é só lá onde cresce, né? Lá embaixo ali da unha aqui, bem na base, de onde sairia, começaria a crescer a unha, ok? E, mais uma vez, muito cuidado em manipular o ácido tricloracético, porque é um ácido bastante potente, né? Então é uma quantidade bem baixa. E se tiver algum tipo de gotejamento, né, cair em algum outro lugar, tem que fazer uma limpeza vigorosa com álcool. E aí ele pega um antibiótico tópico, perceba o cuidado para não contaminar, né, não encostar numa outra pessoa que não está estéreo, e vai colocar esse antibiótico na região aí da unha que foi removida. Isso também não é uma rotina, tá, pessoal? Não precisa ser feito. Se você fez um bom cuidado ali durante o procedimento, não é necessariamente uma rotina. Eu mesmo nunca fiz e não vejo necessidade, mas é algo que ele fez, tá? E aí, finalmente, ele começa a fazer o curativo. Muitas vezes o curativo acaba ficando a cargo da enfermagem, mas pode ser interessante você ter essa habilidade, né? Ele faz uma pequena tira com a gaze e vai enrolando ali o dedo do paciente, né? Faz mais uma vez. E vai fazendo isso até que fica uma boa proteção aí no dedo afetado. Faz mais um. E vai enrolando. Até que ficou uma boa proteção aí, né? Tirou o campo. E aí o que se faz muitas vezes, ele optou aí pela atadura, né? É uma opção também, mas é possível você pegar um dedo de luva e recobrir essa 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 esse dedo mesmo, né? Obviamente com cuidado para não apertar muito, mas depois que fez esses rolinhos ali com a gás, você pode usar cortar um dedo de luva e vestir o dedo, digamos assim, né? Aí você pode fazer uma opção também com a atadura. Repito, pessoal, geralmente é algo que a enfermagem acaba fazendo mais frequentemente, até melhor
que nós médicos, né? Mas pode ser um conhecimento útil a depender da tua realidade de trabalho. E esse já tem um curativo muito bem feito, né? Lembrando que o paciente, o ideal é que fique 12, 24 horas ali com o membro elevado, né? Sem andar. Depois ele começa a andar. Você vai deixar para ele também, obviamente, anti-inflamatório por alguns dias, né? Um procedimento que quando passar a anestesia vai doer, tá? Pelo menos aí 5, 7 dias de anti-inflamatório, atestado também, né? E depois vai reavaliando, observando como é que vai ficar o pós-operatório. Coloca aí um esparadrapo para segurar. Depois mais um esparadrapo e termina então o procedimento. Ok, pessoal? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês, como falei na prática, comentando para não deixar passar nada. Obviamente estou sempre aí à disposição de vocês para dúvidas, questionamentos, tanto no grupo quanto aqui nos comentários, ok? É isso aí, a gente se encontra nas próximas aulas. Tchau, tchau!